Boa tarde, mais uma vez estamos em mais um podcast da Rádio Índico, onde vamos olhar para o entendimento que foi assinado, neste caso, em termos de compromisso para o diálogo nacional inclusivo entre o governo e os partidos políticos que esta quinta-feira foram signatários de um acordo testemunhado por várias individualidades, sociedade civil, corpo diplomático acreditado em Moçambique, enviados especiais do órgão da SADC, na sua máxima liderança, o presidente neste caso, o presidente da SADC, Emmerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue, que enviou os seus ministros para o representar, como também da área de segurança, a Tanzânia, presidente tanzaniana, Samia Suluhu, enviou seu ministro também para representar neste ato que aconteceu no Centro de Conferência Internacional João Chissano, assinado por nove partidos e também com a presença do chefe do Estado moçambicano, Daniel Chapo. E o nosso convidado para analisar este assunto é o académico, analista político Julião Cumbá. Boa tarde, bem-vindo ao podcast da Rádio Índico. Muito bom dia, telespectadores, ouvintes da Índico. Vamos conversar sobre este assunto. Bem, foi assinado o compromisso para o diálogo nacional inclusivo entre 9 partidos e testemunhado por várias individualidades. Este compromisso é de se esperar que possa traduzir os anseios políticos dos moçambicanos. Eu acho que sim. Diz o adágio que é conversando que a gente se entende. O diálogo é fundamental para a construção de confiança e de entendimentos entre os homens. Quando não se dialoga, desenvolve-se a desconfiança. Então, eu penso que a plataforma que foi criada pelo governo, que agora já tem termos de compromissos acordados sobre como é que o diálogo nacional inclusivo deve ser conduzido, foi uma boa iniciativa, porque vai nos aproximar, vai aproximar todos os moçambicanos no tratamento dos assuntos ligados à nossa vida em comum, como uma nação. Eu só espero que seja um diálogo franco de fato, que não seja mais uma iniciativa que morre por aí. Como um princípio, está muito bonito assim que os termos de referência para a condução deste diálogo foram aprovados por todas as partes envolvidas inicialmente neste diálogo e que incluíram outras, não é? Então, vamos a isso, vamos dialogar. Vamos dialogar como um país, como nação, como uma sociedade. Vamos nos aproximarmos, vamos discutir os nossos pontos de vista sobre como o nosso país se deve desenvolver. Antes, no início deste diálogo com o presidente anterior, Filipe Nyusi, discutia-se muito, ou havia uma reclamação por parte de alguns partidos políticos que não têm representação na Assembleia da República, nem nas Assembleias Provinciais, como também nas autarquias. E o presidente Daniel Chapo veio e acrescentou aqui a presença dos partidos com assento nas autarquias, por exemplo, e nas Assembleias Provinciais. Este modo de poder aproximar a todos para que possam se rever neste diálogo que se espera seja mesmo inclusivo.
Sim, eu penso que sim. Foi bom que os que iniciaram o diálogo compreenderam que sozinhos não eram capazes ou não seriam capazes de conduzir um diálogo que pudesse ser considerado inclusivo, que pudesse ser considerado abrangente. E eu penso que os termos de referência abrem espaço para que mais forças vivas da sociedade moçambicana sejam inclusas neste diálogo. Eu penso que o diálogo vai incluir não só as pessoas, os partidos políticos que assinaram estes termos de compromisso, mas vai envolver mais. Acho que existem ali, presumo que estes termos de referência serão matéria de publicação no Boletim da República, não é? Para se traduzir num documento oficial que possa servir de referência até para nós outros que queremos entender como é que este diálogo realmente vai ser conduzido. Portanto, eu acho que foi uma boa leitura que foi feita pela nossa liderança, não é? O país abrir espaço para que outros atores possam tomar parte nesta plataforma de diálogo inclusivo. No início deste diálogo, houve a necessidade, segundo os intervenientes, de inclusão de mais algumas pessoas, alguns atores políticos, como é o caso de Venâncio Mondlane, sabido que depois não integrou este grupo, e ainda há vozes que dizem seria inclusivo se incluísse a figura de Venâncio Mondlane como um ator relevante para estas matérias também. Na sua ótica, fazia sentido? Venâncio Mondlane não tem partido político. O diálogo começou no formato de candidatos a presidente da República nas últimas eleições. No primeiro encontro ele faltou, no segundo também, e foi no segundo encontro, se a memória não me falha, que foi decidido que talvez fosse melhor que o diálogo se estendesse para outras forças vivas da sociedade. Ouvi na altura o líder da Renamo dizer que discutir-se sem o promotor das escaramuças que resultaram na morte de concidadãos nossos no período pós-eleitoral, que era importante que ele também estivesse presente. Mas ele se auto-excluiu deste processo todo. Andava fugitivo, pertencimento, porque estava a sofrer ameaças de morte, mas ele voltou para o país e está aqui entre nós. Não lhe aconteceu nada de mal. O que demonstra que o problema não é que alguém queira o excluir, ele está-se a excluir deste processo. E é isto que tem que ser visto pelos moçambicanos como falta de agenda. Porque se a agenda é promover boa governação, então sentemos e conversemos sobre como que devemos governar. E se não queremos conversar, só queremos ser titulares de cargos públicos, como o caso do Presidente da República. Ele concorreu para o cargo de Presidente da República e perdeu, não se conformou com os resultados e começou a fazer o que está fazendo. Auto-isolou-se, auto-excluiu. Ele está a excluir completamente deste processo. Portanto, não é porque alguém não quer que ele participe nesta plataforma do diálogo. No momento que ele entender, eu acho que no momento que ele entender que tem ideias importantes para partilhar com os outros nesta plataforma que se cria agora, vai ser integrado. Não vejo espaço fechado para ele ser integrado. Mas o que me parece, a mim pessoalmente, é que ele não tem agenda boa para Moçambique. Porque se tivesse agenda boa para Moçambique, não estaria a fazer as coisas da forma como está a fazer. Não é? Quer fazer tudo sozinho, com multidões desorientadas. Até parece que ele sente muito prazer em privar cidadãos seus, com cidadãos seus, de usufruir plenamente dos seus próprios direitos, de circulação livre, onde ele aparece sempre confusão.
e não se percebe porquê. Já não estamos em tempo de campanha, por exemplo, agora. O que é que ele está a andar a fazer? Quem é que sabe para onde é que ele vai? Porque o fato de termos direito à manifestação não quer dizer que eu posso acordar e de meu bel prazer mobilizar minha gente e ocupar uma avenida de uma cidade sem que as autoridades tenham conhecimento, pelo menos para ajudar a manter a ordem, não é? Porque é preciso garantir que o exercício de direitos por uns não prejudique o exercício de iguais direitos por outros também. Então, não há lugar para se conversar, na minha opinião, com pessoas radicais, porque ele está-se a radicalizar. Pessoas dessa natureza, o que se deve fazer com elas é conter-lhes os ânimos, portanto, devem ser isolados da sociedade para que contenham os seus ânimos e se normalizem na forma de pensar, a estrutura de organizar as ideias que querem transmitir, de luta também, não é? Por qualquer que seja a causa que se julgue justa. É preciso que estejamos dentro da ordem, não é? Não vamos fazer coisas como está a acontecer agora, em que os oportunistas usam esse espaço para roubar, para pilhar, para vandalizar coisa pública e coisa privada, para resolver problemas de índole pessoal, a pretexto de que estão-se a manifestar. Eu penso que ele tem que ser chamado à razão, não está ninguém a excluir a ele desta plataforma, ele pode ser integrado a qualquer momento que ele entender que sim e que ele tiver mostrar sinais de que está de boa saúde mental, porque me parece que não está. A mim pessoalmente me parece que ele não está de boa saúde mental. O chefe do Estado disse este diálogo político inclusivo não está vedado apenas para os signatários do compromisso assinado esta quinta-feira, 5 de março. Entretanto, há vários atores no país que poderão ser integrados, como é o caso de alguns outros partidos políticos, a sociedade civil, a academia, líderes religiosos, líderes comunitários, mulheres, crianças, jovens, em suma, todos os estratos sociais a nível do país. É este entendimento de que é preciso buscar várias sensibilidades e várias ideias que sejam congregadas, possam trazer solução a determinadas matérias, como é o caso em discussão, a situação política do país, o exemplo, a questão da nova composição da Comissão Nacional de Eleições, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Sim, eu penso que este refrão do discurso do Presidente confirma que este diálogo, se quer que seja de facto inclusivo, de todos os estratos da sociedade moçambicana, tem que encontrar espaço para dizer qualquer coisa. Organizações da sociedade civil têm que ser chamadas, aquelas que estiverem interessadas em participar neste diálogo, a dizer qualquer coisa. Cidadãos organizados em torno das suas lideranças comunitárias podem ser consultadas e emitirem suas opiniões sobre como é que acham que nos devemos governar. Porque o que está a acontecer mesmo é que nós estamos a ter dificuldades de nos governarmos. Talvez porque não sabemos o que significa governar de facto. Não é? Quando atingimos a independência em 1975, até quando foi dos acordos de Lusaka, em 74, setembro de 1974, que perspectivou, marcou as datas para a declaração da independência, os colonialistas diziam que não seríamos capazes de nos governarmos. Acho que tinham feito alguma leitura sobre as dificuldades que os africanos têm em se governar. Acho que foi mesmo por causa disso que a África foi vítima da colonização. Acho que há qualquer coisa na nossa cultura que nos torna incapazes de nos governarmos de forma sustentável nós próprios. Por isso é que fomos colônias. Vieram os europeus, fizeram as fronteiras que fizeram, que hoje, em algumas partes do continente africano, são objeto de conflito. A Tanzânia está a discutir o problema da partilha do Lago Malawi. Lago Malawi para eles, para nós é Lago Nyassa.
pelo menos nós desse lado, nesse tempo da partilha da África, conseguimos uma parte do Lago Niassa para nós. Temos uns em Malawi, tem enclaves no Lago Niassa, do lado de cá. Então, temos problemas nós africanos de nos governarmos e eu acho que isto tem que ser objeto de estudo dos nossos sociólogos, dos nossos antropólogos. Por que razão é que o africano tem dificuldades de se governar e não pode viver em paz, não pode desenvolver os recursos do seu continente com tecnologia desenvolvida até localmente? Os europeus fizeram uma coisa muito interessante, foram ao Oriente, passaram por África, foram à Grécia, foram buscar conhecimento, desenvolveram na Europa, construíram a ciência e a tecnologia que hoje governam a economia do mundo. Não é? Quem não tem conhecimento e quem não tem as ferramentas para trabalhar e produzir em grande escala, na escala industrial, não pode se desenvolver. Nós continuamos artesanais até hoje. E a razão que eu vejo para isso é o fato de termos dificuldades de nos governarmos. Então, se calhar através deste diálogo que vamos desenvolver nos próximos tempos aqui no país, no âmbito dos termos de referência que agora foram acordados por uma parte das forças políticas da nossa sociedade, sejamos capazes de ter discussões dessa natureza, não é? Plataformas de diálogo que nos permitam clarificar o conceito de governar. O que é que significa governar? Qual é a diferença de governar e administrar e gerir? Porque esses conceitos não são utilizados de forma leviana por muitos de nós. Há tanto governante que chega a governar sem saber sequer o que significa governar. Não é? Sem sequer saber o que significa o termo que se dá ao cargo que ele vai ocupar. Não está preocupado com isso. Então, os conceitos têm que estar claros primeiro. Depois é que vamos ver se estamos a fazer bem as coisas que estamos a fazer. Mas corremos só para fazer as coisas, sem saber mesmo como é que se fazem, o que é que significa fazer, de facto, essas coisas, para que é que se fazem. Estamos numa situação extremamente difícil de entender, que requer, na minha opinião, estudos muito aprofundados de pessoas abalizadas em matérias de análise de questões de sociedades humanas. O Presidente da República, chefe do Estado, disse no seu discurso que o compromisso ora assinado não se debruça sobre pessoas ou então benesses, regalias, enfim, mas de matérias específicas que têm a ver com o funcionalismo do Estado. Quando vamos mexer com a Constituição da República, estamos a mexer com instrumentos que orientam o funcionamento do Estado. Queria se referir aqui, deixar claro que não vamos pensar que estamos a favorecer fulano, mas estamos a fazer algo que é para o bem de nós todos. Eu acho que é no sentido em que eu estava a dizer as coisas aqui. Nós temos que clarificar primeiro os conceitos. Mesmo essa coisa de diálogo, plataforma de diálogo inclusivo nacional, o que é que nós entendemos por isso? Tem que haver um momento em que definimos claramente o que queremos dizer com isto. Tem que haver um momento em que definimos claramente o que queremos dizer com governarmos. Tem que haver... Porque há estas confusões, não é? Nas mentes das pessoas que chamam os partidos para dizer isso não vai valer nada porque só conta com algumas pessoas. Mas como é que podemos levar uma sociedade inteira a sentar numa mesa? Temos que ter representantes, não é? E o acesso ao poder político em Moçambique é através de partidos políticos, não é? Teria sido um caso, vimos agora recentemente, tivemos um candidato independente. Nas primeiras eleições multipartidárias também tivemos um candidato independente na altura, se memória me fala, foi o Carlos Jack, independente, não foi por nenhum partido. Mas para governar no Parlamento, depois para fazer passar o seu programa de governação, vai precisar de votos de pessoas. Não é?
que vão ao Parlamento através de partidos políticos. E o nosso sistema político é assim. Então, se não concordamos com este formato de partidos políticos e os seus representantes assinarem este sistema de referendo, como é que queríamos que esta plataforma fosse construída? Eu não consigo ver, não consigo entender. Por parte das pessoas que dizem que isto é só mais um acordo. Na verdade, são termos de compromisso, são termos de referência, né? São termos de compromisso. São termos de referência, não é nenhum acordo. Mas foi assim. Vamos conversar como um país, sim. Discutir os nossos assuntos, ver como desenvolver o país, sim. Como nos governarmos da melhor maneira, sim. E de que maneira que temos que conduzir esse diálogo? Esse documento responde a esta pergunta. Responde a esta pergunta. É esta pergunta que é respondida por este documento e mais nada. Agora, a seguir, vamos ver como é que começamos a dialogar. Quais são os temas que vamos colocar lá na pauta do diálogo? O que é que discutimos primeiro? Discutimos primeiro a Constituição da República, que reformas é que nós queremos na Constituição da República. Discutimos primeiro a lei eleitoral, que reformas é que nós queremos na nossa lei eleitoral, etc, etc, etc. O nosso Estado está bem constituído assim. Queremos que haja ministérios chaves, que nenhum outro presidente, quando chegar, tem que mudar tudo e criar novas coisas. E não sei quando. Como é que queremos que o nosso governo funcione? Quais são os pilares da estrutura do governo que não devem ser mexidos por quem quer que seja, que venha à presidência da República? Como é que queremos? Permitindo que possam haver alterações à medida que as dinâmicas vão mudando. Mas isso tem que ser previsto na Constituição, como é que tem que ser feito. Não pode ser feito, tudo feito de qualquer maneira. Desde que este país ficou independente, gastamos muito dinheiro com essas coisas de mudar de nomes de ministérios, e depois temos que fazer novos símbolos, temos carimbos e não sei quando, mudar nomes de composição. É tudo diferente. Não há coisa que se mantém por regra, por lei. Nos últimos tempos temos o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, que tem estado a existir intacto. Lá o Ministério da Defesa também é mais ou menos intacto, não tem havido muitas misturas lá, Ministério do Interior, mas o resto entra uma área, depois sai outra, entra um setor. Com a discussão em relação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, com a discussão de sim ou não, Ministério das Relações Exteriores, não acha que poderemos vir a ter alguma mudança? É preciso termos pauta sobre como é que essas mudanças são feitas, para não serem arbitrárias, é o que estou a tentar dizer. E penso que este diálogo que estamos a pregoar agora, inclusivo, vai trazer luzes sobre como é que isto tem que ser feito, para não passarmos a vida sempre a inventar uma roda que já foi inventada há muito tempo, ou inventar parafusos que já existem há muito tempo, inventar nós que existem há muito tempo. Essas são invenções da humanidade antigas. Podemos melhorar. É aí onde reside a questão, melhorar. Mas para melhorar é preciso fazer como? Quais são as regras que devem nortear essa melhoria que se quer? Porque as sociedades são dinâmicas. Os governos não podem continuar estanques, etc. É preciso que a gente vá respondendo. Agora temos, por exemplo, o Ministério de Transportes e Logística. É o que existe agora. Existe o Ministério de Comunicações e Transformação Digital. É a era que requer que tenhamos esse tipo de alterações. Mas devem-se fazer dentro de um contexto que é regrado, não é arbitrário, não é chegou alguém no poder, pronto, pode fazer mudanças como quiser. Acho que não é assim que devem funcionar as sociedades. Ou seja, na sua análise, deveríamos ter um instrumento legal que regule a nomeação ou a indicação de alguns ministérios. Esse instrumento, por exemplo, podia estabelecer um período em que um determinado nome de um determinado ministério não pode ser trocado. Quer dizer, a estrutura do governo tem que haver uma estrutura básica que pode ser alterada no sentido de se acrescentar alguma coisa porque se vê que é necessário. Mas os pilares, quando nós construímos uma casa, construímos pilares, né? Os pilares ficam ali. Podemos fazer divisões depois, lá dentro, podemos criar novas divisões lá dentro, mas os pilares têm que ser aqueles. Não pode chegar um e querer dizer, este pilar eu não quero aqui, quero colocar o pilar no outro sítio e tirar os pilares dos sítios onde estão. Não pode ser assim. Então, um Estado tem que ter instituições que têm memória, não é?
que tem história. E se eu perguntar qual é a história, por exemplo, do Ministério que superintende assuntos da ação social, assuntos de ação social, assistência social mesmo, dos deficientes, do idoso, foi mudando de nomes, recebendo novas atribuições, algumas saindo. É um exemplo que estou a pegar. Juventude e Desporto, voltou a ser agora Juventude e Desporto. Depois era Secretaria de Estado, depois foi no início Juventude e Desporto, depois a Juventude saiu para uma Secretaria de Estado, agora voltou de novo, agora já há um Secretário de Estado da Juventude, que não tem secretaria, funciona dentro do Ministério de Juventude e Desporto. Que atribuições é que tem? Quem quer saber tem que ir ver no Boletim da República, porque já que se criou a instituição, ele próprio tem que chegar lá com o seu ministro, porque agora já os secretários de Estado são subordinados aos ministros, tem que chegar lá e fazer a sua pauta de trabalho, o que vai ter. O presidente orientou que eu quero isto feito assim, 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 naquele discurso. É preciso pegar aquele discurso e trabalhar o discurso para saber que tarefas específicas é que este senhor vai ter que ter. Cada um dos secretários de Estado que foram passados ontem quarta-feira, a mesma data em que se assinou estes termos de referência e não sei o quê. Então, este diálogo, na minha opinião, tem que trazer respostas para todas estas questões que nos tornam uma sociedade sem referências. Sem referências no sentido de que a memória institucional, estamos sempre a destruir a memória institucional. Os nossos governos não tem continuidade. Sim, cada governo é uma ruptura com tudo o que aconteceu anteriormente. Uma sociedade não pode caminhar dessa forma, sem história. Não é? Na revisão constitucional, tal como se pretende, neste diálogo inclusivo, há matérias que estão relacionadas com a reforma do Estado. O caso é o sistema político, os poderes do Presidente da República, a despartidarização das instituições do Estado, bem como a descentralização. Estas matérias, acha que poderão ir ao encontro, por exemplo, desta necessidade que fazia referência em termos de manter a história do Ministério, por exemplo? Sim, eu acho que sim. Acho que sim. E nós precisamos disso já há muito tempo. Faz muito tempo que precisamos disso. Porque um povo sem história, um Estado sem história, não é Estado. São instituições que a gente vai criando e vão desaparecendo. E a sua memória, e desaparecem com a sua memória, porque não fica ninguém a cuidar de nada. Porque também parece que nós africanos somos maus em cuidar de arquivos. Temos muita coisa por aprender, que devíamos ter aprendido há muito tempo, porque os europeus que estão no nível onde estão em desenvolvimento não inventaram tudo sozinhos. Eu acabo de dizer isso há minutos atrás nesta conversa. Eles viajaram por este mundo e aquilo que foram recolhendo e levaram de volta para a Europa, melhoraram e tornaram instrumento do desenvolvimento para eles. Nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que aprender a fazer isso. Há muita coisa que já foi inventada que nós não precisamos de inventar. Falei de nós, falei de rodas, falei de parafusos, etc. Que não precisamos de inventar from scratch. Temos que melhorar, ir sempre melhorando. Isso requer que a gente vá escrevendo como é que as melhorias vão sendo feitas, não é? Porque é isso que mostra que nós estamos a ir para algum lugar. Não é? Tudo tem que ter história. A governação tem que ter história, a ciência tem que ter história, a tecnologia tem que ter história. Temos que construir os nossos próprios museus tecnológicos. Temos. As nossas crianças, que referências é que vão ter? O que é que vão saber que foram moçambicanos que inventaram, ou foram moçambicanos que criaram, ou a tecnologia existe aqui, chegou aqui há tanto tempo, etc. Há um amigo nosso, compatriota, que criou um museu, qualquer coisa, acho que é o Museu das Comunicações de Moçambique, que não sei se alguém já visitou esta exposição e sabe valorizar. Acho que é o Guilherme Mussane que organizou esta. É um indivíduo perito nessas coisas, é um antropólogo que gosta muito dessas coisas, de organizar museus, não sei. Estes indivíduos que sabem fazer isso, como é que estamos a fazer o aproveitamento destas pessoas?
este diálogo tem que levantar estas questões todas. Como é que nós construímos o nosso patrimônio como um país que se quer, que se preza e que precisa de registrar a sua história neste planeta? Como é que fazemos isso? Nós temos que encontrar respostas para estas perguntas todas nesta plataforma de diálogo que estamos a criar agora. Como nos governamos, como é que nos organizamos como sociedade, como é que fazemos a nossa história perdurar, como é que nos transformamos numa civilização. O povo moçambicano tem que almejar essa coisa de transformar-se numa civilização, porque há coisas que são só típicas de Moçambique, não existem em nenhuma outra parte do planeta Terra. Só os moçambicanos é que sabem fazer. Isso tudo tem que ser. Falamos, por exemplo, de Timbila, que agora se diz que é patrimônio da humanidade, Nhau, são coisas nossas aqui. Timbila existe aqui em Moçambique, de uma forma em Nhambane, de outra forma em Sofala, enfim, esses xilofones, instrumentos. Como é que a gente está a catalogar estas invenções que são tipicamente africanas, que precisam de museu? Como é que estamos a catalogar? Como é que estamos a patentear? Porque algumas dessas coisas não têm que ser consideradas simplesmente patrimônio da humanidade, nas classes em que se definem patrimônios, não sei qual. São nossas invenções que nós precisamos de saber como valorizar. Não só a Unesco, é bom que a Unesco reconheça algumas das nossas coisas, mas nós próprios, como um povo, como é que nós fazemos questão de registrar o que se inventa aqui, de registrar o que é tipicamente nosso e fazer com que isso seja objeto de instrução nas nossas escolas, porque as nossas crianças possam ir aprendendo o que é ser moçambicano, qual é a nossa gênese como povo, como nação, como é que evoluímos até onde estamos, onde é que queremos ir, quais são os nossos sonhos, como é que queremos ser. Eu falava de sermos uma civilização um dia. Então, até lá, o que é preciso fazer? Os chineses estão a surpreender o mundo pela forma como, nos últimos 40 anos agora, saíram de um país subdesenvolvido para uma potência econômica e tecnológica no planeta Terra. Já suplanta em alguns aspectos os Estados Unidos da América, que se tornaram potência, e a Europa, que se tornaram potências há muito tempo. Então, isto tudo tem que ser objeto de diálogo. Temos que conversar sobre estas coisas. Como fazermos isto melhor, avançar? As competências e as atribuições, poderes do Presidente da República têm sido discutidos já há algum tempo, como a indicação, por exemplo, de um Presidente do Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça, enfim, e há aqui debate de que estes poderes, por exemplo, não deverão ser relegados ao Presidente da República, pois as suas ações podem influenciar bastante aquilo que são os anseios ou os desejos do Presidente da República e não cumprir uma e outra agenda. É de se esperar que nestas discussões, neste diálogo a acontecer no país, estes poderes que o Presidente tem possam vir a reduzir e Moçambique, África como tal, estamos preparados para encarar este desafio da redução destes poderes? Sabe, eu nem sei porque é que existe tanto barulho em volta dos poderes do Presidente. O meu pensamento é o seguinte: o Poder Judicial não pode querer ser mais poderoso do que os outros poderes. Não é? Tem que haver interdependência dos poderes. Esse é o estilo democrático. Né? A democracia, os poderes são paralelos e interdependentes. O fato de ser o Presidente da República a nomear os dirigentes dos tribunais, acontece em todo o mundo isso, quase em todo o mundo é assim. O que nós devemos fazer para garantir a independência do Poder Judicial é, uma vez nomeada a pessoa, não se pode tirar de qualquer maneira. Porque é aí onde está o problema. O Presidente nomeia, mas tem poder para nomear, mas não tem poder para tirar ele.
tem que haver um outro código que conduz a pessoa a ser tirada dali quando for necessário tirar. Não pode ser por uma exoneração do Presidente da República que ele nomeou ali. São esses critérios que nós temos que criar, na minha opinião. Mas não é que os tribunais têm que ser absolutamente poderosos. O Presidente da República ser absolutamente poderoso. Interdependência é exatamente isso. É que o Presidente pode indicar, mas ele não pode tirar certas figuras. Não é? Agora, quantas instituições desta natureza é que nós queremos para garantir que haja esta checks and balances, né, que se quer que haja? Mas a reclamação que eu tenho estado a acompanhar do setor da justiça no nosso país é que os magistrados querem poder absoluto, mas não é legítimo, eles não vão às eleições, não são eleitos os líderes, os dirigentes dos tribunais. Nas instituições, portanto, não é uma instituição puramente democrática, eles são são legitimados de forma indireta pela figura do Presidente da República. Se não for o Presidente da República a indicar essas pessoas, como é que serão legítimas essas pessoas? Vão se eleger entre eles e depois quem é que legitimou aquelas pessoas que estão lá, não sei quanto, para se eleger entre eles? Quer dizer, tem que haver aqui um debate no âmbito deste diálogo nacional inclusivo. Acho que temos que criar grupos temáticos para discutir diferentes assuntos, que depois se convertem num documento que é estratégia nacional sobre como Moçambique se governa, uma agenda nacional de desenvolvimento do país, que vai desaguar na Assembleia da República, vai ser chancelada, e vai ser aquele documento que tem que orientar qualquer pessoa que quiser formar partido político aqui para governar esse país, que tem que consultar obrigatoriamente para aparecer como um partido político que possa aspirar ao poder, né, neste país. Não pode ser assim como nós estamos a fazer as coisas. Partidos políticos existem como cogumelos, pá, e depois, quando chegam eleições, mesmo aqueles que não funcionam querem aparecer. É tudo um pandemônio, e dizemos que estamos num país democrático. Democracia é esta confusão que estamos a ver agora. Agora já caímos na anarquia definitivamente, porque até critérios de quem é que pode ser candidato a Presidente da República, acho que andamos a violar, porque se fôssemos rigorosos, este candidato independente que perdeu as eleições e não está conformado com os resultados, não estaria a fazer a confusão que está fazendo nas ruas, mobilizando cidadãos para a confusão que acabam levando com balas perdidas e não sei quanto. E estamos a ter mortes por causa da confusão que está a ser criada, porque não temos clareza sobre essa coisa de democracia. O que é isso? Será que este é o tipo de democracia que nós queremos? A maneira como se pratica na Europa? Mesmo os gregos que inventaram esse sistema político, penso que não funcionam exatamente com este sistema político, porque já se viu que ele não é tão perfeito assim. Então, como é que vamos trazer um conceito de democracia melhor adequado às condições de Moçambique para podermos ser uma sociedade que se governa, por exemplo? A China tem um único partido político que governa aquele país desde que saiu de ser colônia do Japão, depois das guerras civis terem terminado lá, o Partido Comunista tomou o poder, está a governar aquele país e é um país que está a prosperar, como todos nós estamos a ver a olhos vistos nos últimos tempos. O sistema político é aquele. E será que não é um sistema político que possamos estudar e ver como é que podemos adaptar para a nossa situação? As nossas sociedades como eram antes governadas, antes de sermos um território vasto que nós somos agora, com muitas nações aqui dentro, como é que os portugueses conseguiram nos fazer um povo, não é? E até termos essa identidade de que somos moçambicanos porque estamos a habitar no mesmo território e termos tido a iniciativa de ir à luta de libertação nacional e constituirmos de facto como um povo, como todos nós. Será que essa coisa de Estado único é indivisível, um território é o que nós queremos? Não seria melhor o federalismo? Quais são as vantagens que teríamos se fôssemos uma federação de Estados no lugar de sermos um país uno e indivisível? Qual é a experiência que têm os outros países, como Nigéria, por exemplo, que é um país africano que tem estados lá dentro, tem províncias, ou sei lá. O que é melhor para Moçambique? Esta é uma pergunta central. O que é melhor para Moçambique? E quem o diz devem ser os moçambicanos, através desse diálogo inclusivo, que agora vamos embarcar nele. Então vamos a isso. Mas a discussão sobre
se o Presidente da República tem poderes excessivos ou não, e não sei quantos. É matéria para esse debate também. Vamos levar para lá, vamos ver como é que o nosso Presidente da República deve ser. Mas, do ponto de vista de experiência, em todo o mundo é assim. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos há lugares onde há pena de morte, há lugares onde não há pena de morte, mas aqueles que fazem parte daquela federação podem viver em qualquer daqueles estados e sentem-se bem, não tem confusão nenhuma, mas é uma federação. E o Presidente da República é que indica as figuras do Judiciário, é que indica o Procurador-Geral da República. E depois disso, eles funcionam independentemente. Se funciona bem lá na América, pode funcionar bem também aqui, provavelmente. Mas vamos estudar isso e vamos ver. Na Europa, como é que as coisas são? Na metrópole colonial, como é que funciona? Como é que se funciona? Não vamos pegar tudo de Portugal. Portugal é uma coisa pequena que cabe não sei quantas vezes só na província de Niassa. Então, o que é que nós queremos como um povo, como um país? O presidente, quais poderes é que deve ter? E por que deve ter esses poderes e não outros? Então, todas estas perguntas podem encontrar resposta neste diálogo, cujos termos de referência foram ontem assinados e agora temos que passar à prática. Na matéria de governação, fala-se da reforma fiscal, por exemplo, o aprimoramento também do sistema de defesa e segurança, a reforma e modernização da administração pública, a reforma da política de exploração dos recursos naturais. Ligando este ponto e a reforma fiscal, existe aqui uma percepção de que explora-se recursos naturais e, entretanto, não há resultado do benefício destes recursos naturais. Fala-se da renegociação dos contratos, até o Presidente da República já disse, é preciso que haja uma análise destes contratos para ver até que ponto podem ser renegociados. É de se esperar que este ponto venha trazer melhores ganhos ao país nas discussões que serão realizadas dentro ou no âmbito deste diálogo nacional, inclusive. Sim, deve-se esperar que assim seja. O assunto sobre a exploração dos recursos naturais do nosso país foi por causa dos recursos que fomos colonizados, não é? Fomos colonizados porque os colonizadores descobriram que estávamos a sentar em cima de riquezas potenciais. Chegaram aqui, ocuparam-nos a terra, colocaram-nos onde quiseram nos colocar para a terra ficar livre, para eles fazerem minas e explorarem e levar para a Europa, construir a Europa com recursos da África. Como devemos explorar os nossos recursos? O diálogo tem que trazer resposta para esta pergunta, para que beneficiem os moçambicanos, não os investidores estrangeiros. Os nossos recursos têm que ser explorados em benefício do povo moçambicano. Não é? A terra é do Estado e tudo o que está dentro da terra pertence ao Estado. Então, como é que devemos explorar os nossos recursos? Talvez isso possa nos fazer chegar a uma situação em que compreendemos que correr não é chegar. Nós temos que dominar a ciência e a técnica de exploração de recursos naturais. A Noruega, por exemplo, lá nas Europas, era um país rural, era um país de campesinos. Agora é uma potência de petróleo no mundo. Quando descobriram que tinham petróleo, trataram de primeiro formar noruegueses que compreendem o negócio do petróleo. Criar a indústria para servir o setor do petróleo. Agora exploram o petróleo com equipamento que eles próprios é que projetam e constroem. Desde a abertura de furos, equipamento para abertura de furos, até refinarias, até navios cargueiros. Eles sabem como produzir isso.
Em Moçambique descobrimos que temos carvão em Tete, fomos chamar a Vale para vir explorar o carvão. A Vale saiu, deixou a Vulcan, não sei quantos, a explorar. O moçambicano, sobre negócio de carvão, sabe absolutamente nada. É por isso que temos guerra em Tete. Acampamentos, não acampamentos. O moçambicano, dono da terra, não sabe explorar carvão. Não temos empresários moçambicanos donos de minas de carvão. Não temos indústria de carvão em Moçambique. Tudo vem para vir extrair e depois meter a granela nos navios e levar para onde o carvão é convertido em produtos úteis. É isso que estamos a fazer. A África do Sul descobriu o carvão, os brancos administraram aquela terra, criaram a indústria do carvão. No tempo do bloqueio econômico por causa do regime do apartheid na África do Sul, sanções econômicas, não sei quanto, não podia comprar petróleo não sei aonde, transformaram o carvão em petróleo. Surgiu a Sasol dessa forma. E nós? O que estamos a fazer com as descobertas que estamos a fazer? Agora fomos chamar a ExxonMobil, fomos chamar a Eni, fomos chamar a Total Energy agora, para explorar a bacia do Rovuma. Cada um pegou um pedaço aí, o gás está a sair do que feito para ir para as Europas, para ir para a Índia, para ir para a China. Quem está a construir as plataformas flutuantes é a Coreia do Norte, é a Coreia do Sul, desculpa. A Coreia do Sul está a construir plataformas flutuantes. Por que nós não formamos primeiro pessoas para criar nossa indústria? A nossa indústria vai surgir quando? São estas as questões que nós devemos levar para esta plataforma do diálogo nacional que queremos criar. Todas essas perguntas vão ter respostas lá. Vamos formar um documento. É isto que nós queremos para Moçambique. Este exercício já existiu aqui. Surgiu a Agenda 2025. 2025 é esta aqui. A agenda foi aprovada lá nos anos 2000 e não sei quantos. Acho que foi no tempo de Chissano, no consulado do Chissano, que se aprovou essa agenda 2025. Eram 25 anos. Nesses últimos 25 anos, o que é que foi Moçambique? Foi, depois de cada eleição, um conflito que separava o norte do sul. Não, o centro era a zona de bloqueio. Sim, o sul ficava para sul, o norte ficava para o norte, o centro ficava no centro, não podia circular livremente mercadoria. Portanto, o comércio doméstico não podia correr normalmente. Tínhamos dificuldade. As zonas de produção estavam desligadas das zonas de consumo, dos mercados. E foi isso que aconteceu neste país desde 1994. Quando fomos às primeiras eleições gerais, depois do Acordo Geral de Paz de 92, até hoje, as nossas crianças não conhecem nada que tenha sido criação de moçambicanos. Os nossos empresários não estão a criar nada, são lobistas. É esta sociedade que nós queremos. Recursos naturais temos, mas são lapidados aonde as pedras de coisa. O leilão faz-se na Tailândia, faz-se não sei aonde. Os rubis saem daqui a granela para serem lapidadas, as pedras não sei aonde, lá onde são lapidadas e vendidas aos preços que se vendem. O que é que ganha o povo de Namambiri? O que é que ganha o moçambicano? O que é que ganha Moçambique com isso? Como é que nós queremos que os recursos de Moçambique sirvam a Moçambique? Qual é o caminho? Na minha opinião, o caminho é, primeiro, instruir, formar, criar indústria e depois começar a explorar. Isso sim, todos os impostos vão ficar aqui. O empresário pode vir, registra a sua corporação aqui, explora aqui, transforma aqui e vende produto acabado. É isto que vai fazer Moçambique evoluir. Agora, não vem, pega algodão daqui, leva para não sei aonde, vai fazer tecido. Nós tínhamos indústria de tecelagem aqui, destruímos toda. Tudo importamos, até agulha para o alfaiate, né? Até agulha para o enfermeiro aplicar injeção. Tudo estamos a importar, até tomate. Quer dizer, há coisas incríveis que estão acontecendo neste país. Como saímos desta para melhor? Em quanto tempo? São perguntas
que devem ser colocadas e encontrar respostas nesta plataforma, porque isto é que vai ditar como é que nos devemos governar. Debatidas estas matérias todas, poderemos encontrar uma reconciliação nacional. É essencial que haja reconciliação nacional, porque se não houver reconciliação nacional, não há de haver progresso. A paz é condição essencial para haver progresso. Só que a existência da paz também depende de um condicionalismo aí. É que as pessoas têm que saber que é importante ter leis. Só quando há lei é que há paz. E cumpri-las. Sim, as leis têm que ser cumpridas. A lei tem que existir e ser cumprida para haver paz. Então, nesta coisa de formar, uma das partes da formação é educar o cidadão a respeitar a lei. Sem respeito à lei, o que vamos viver é isso que estamos a viver agora. Anarquia. E na anarquia vive-se vida da selva. Só os mais poderosos é que têm acesso a tudo. E os outros comem os restos do que os mais poderosos vão deixando. E isso cria instabilidade. É o que estamos a viver. Estamos nos momentos finais deste nosso podcast da Rádio Índico. A última questão é relativa ao grupo de trabalhos que serão criados. Grupo de académicos, segundo o Presidente da República, poderá ser encarregue na harmonização dos debates que terão acontecido no país para que possa-se produzir a proposta a submeter à Assembleia da República. É de se esperar que este debate seja rápido para atender à necessidade atual política do país. Sim, eu penso que é urgente que esses grupos de trabalho sejam formados. Eu não sei se os termos de referência dizem como é que os grupos de trabalho têm que ser formados. Em princípio deviam dizer. Acredito que há alguma coisa lá que diga respeito ou que diz respeito ao formato da criação. Já um cronograma. Deve haver lá nos termos de referência um cronograma, qualquer coisa parecida com isso. Porque não havendo, vamos ter dificuldades para criar esses grupos. Esses grupos vão ter dificuldades para funcionar. Os académicos podem ser entregues essa tarefa de harmonizar as propostas que vão sair dos diferentes grupos sociais, harmonizar. Mas esse processo de harmonização vai requerer que critérios de trabalho? Esses grupos têm que ser formados e cada grupo específico terá que definir os seus próprios termos de referência para poder funcionar, porque se o documento sobre a plataforma do diálogo nacional, que tem termos de referência que indicam que esses grupos têm que existir, esses grupos, depois de serem formados, vão precisar de funcionar com termos de referência próprios, específicos, porque cada grupo especializa-se em assuntos de determinada natureza. Então, os termos de referência não vão servir para todos. Muito obrigado. Então, é preciso que haja uma compartimentalização dos assuntos e isso vai requerer naturalmente a saída de, digamos, outros termos de referência. Muito obrigado, Julião Kumbana, académico e analista político, que esteve conosco aqui no podcast da Rádio Índico para analisar o compromisso assinado pelos partidos políticos no âmbito deste diálogo político inclusivo que está a acontecer no país. Eu sou Eusébio Goff, continuação de uma ótima tarde.